Olá, de volta ao meu Gazine, como uma espécie de continuidade do último vídeo em que eu falava de formatos distintos de fanzines. Esse, na verdade, eu vou enfocar um tema, mas os formatos também são distintos, porque esses dois fanzines na minha mão, um brasileiro e outro português, eles têm formatos diferentes. Esse é no A4 e esse aqui é um pouco maior que o A5 padrão, que é aquele fanzine de sulfite A4 dobrado ao meio. Mas vamos lá. Eu quero falar, na verdade, do tema de fanzines de quadrinhos e quadrinhos poéticos ou fantástico-filosóficos. O termo quadrinhos poéticos foi designado pelo Edgar Franco num dos artigos, um dos primeiros artigos que ele fez na década de 90, que foi publicado no livro Histórias em Quadrinhos no Brasil, Teoria e Prática, lançado com suporte da Unesp e Proex e do Intercom. Foi o Flávio Calazans que idealizou o dossiê, digamos, esse livro com o tema de quadrinhos. E aí o Edgar Franco nomeou esses quadrinhos poéticos, os quadrinhos com uma vertente, uma qualidade, uma estrutura de diagramação também diferentes do padrão. Mas a influência dos quadrinhos poéticos, a influência veio basicamente de autores europeus, em especial franceses, principalmente para mim e para o Edgar Franco. Nós bebemos da fonte de quadrinhos do Philippe Casamayou, o Casar, com quadrinhos instigantes e reflexivos, com uma potência de reflexão filosófica muito grande, do Druillet, que tinha cenários grandiosos numa escrita surrealista, automática, com quadrinhos fantásticos, e também do Moebius, que tinha uns quadrinhos de aventura, de ficção e em alguns momentos até surrealistas, dadaístas. O Henrique Magalhães, que é quadrinista também, autor, fã-editor, professor da Federal da Paraíba, ele tem uma editora chamada Marca de Fantasia, uma editora alternativa, e ele teve uma ideia na época, essas influências vieram em meados da década de 80 para a década de 90. E nesse período, deixa eu ver a data aqui desse segundo número que eu tenho, 95, meados de 95, esse já é o número 2. Ele teve uma ideia de nos trazer, de chamar alguns autores, eu, Edgar Franco, Flávio Calazans, que seria o carro-chefe, o personagem da revista Tili Tili, ela foi batizada de Tili Tili, para trazer quadrinhos poéticos, quadrinhos com tons poético-filosóficos, fantástico-poético-filosóficos e textos idem. E aí ele nos convidou, eu, Edgar Franco, Gazi Andraus, o Flávio Calazans, Gazi Andraus sou eu mesmo, o Flávio e o Rafael F. Mor, para fazermos partes integrantes desse fanzine ou prozine. O prozine é um termo que está em desuso, mas ele de vez em quando é usado para designar um fanzine mais bem acabado graficamente, que tem uma certa vertente similar às revistas, com periodicidade, etc. Mas não necessariamente tem tanto diferencial, Para sermos mais prosaicos, vamos manter fanzines como o termo dessas revistas independentes. Então nós trabalhamos enviando para ele textos e histórias em quadrinhos com essas vertentes. E a sequência, eu não estou aqui com o número 2, mas no site Marca de Fantasia ainda existe o número 1 e o número 12 do fanzine ou da revista independente Tili Tili Mandala. O que quer dizer isso? A mandala é a mesma coisa, é a continuidade. Quando o Henrique propôs Tili Tili, em determinado número, no número 12 não, aqui tem um outro que eu pus fora de ordem, vou mostrar para vocês já. O número 8, eu acho, isto. 8 ou 7, deixa eu ver aqui, sim. A partir do número 8 houve uma mutação da revista independente ou alternativa, ou do fanzine, ou do prozine Tili Tili para mandala. E aí, com essa mudança, vem um número especial com esse papel manteiga na frente, na capa, e a ideia do logo e a confecção do logo, se não me engano, do Edgar Franco. Então, com essa mutação de Tili Tili para mandala, a capa é do Al Greco, e continuamos participando com vários autores, textos, autores novos também, um autor português, o Nuno Nisa, e aí é a deixa para eu mostrar para vocês o trabalho do Nuno Nisa. É um autor português que não temos mais contato,
não sabemos mais se ele produz, aparentemente ele parou de produzir. Se eu não me engano, ele era professor também, não sei se de matemática ou de filosofia, e ele propôs lá em Portugal um fanzine, um prozine, uma revista independente chamada O Voo da Águia. Eu, Edgar Franco, passamos no mesmo período, final da década de 90 para 2000, a participarmos enviando nossos trabalhos para ele, e ele publicava. Inclusive, ele publicava também alguns excertos de imagens de autores franceses como Druillet, e ele mesmo produzia algumas HQs nitidamente, notadamente calcadas, não é esse caso aqui tem outra imagem do Druillet, mas nitidamente calcadas essa história do Nuno Nisa, nos trabalhos do Philippe Druillet também. Então, o Nuno Nisa elaborou esse magazine, eu vou brincar com o formato, né, A4, chamado Voo da Águia, e também traços e tintas. Você vê que o trabalho dele de montagem desses fanzines eram folhas A4, sulfite, né, e a capa com grampeamento e depois uma fita aqui. E passamos a publicar periodicamente, quando ele lançava com trabalhos nossos misturados com alguns portugueses e os trabalhos dele junto. Essa vertente aqui é um fanzine também que tinha uma linha um tanto quanto poética ou fantástico-filosófica, por isso eu estou colocando os dois juntos, né? Mas eu dou vazão e falo um pouco mais da Tiri Tiri Mandala, porque ela propiciou, inaugurou e ela é pioneira, se não a única revista independente jamais lançada antes no Brasil com a temática de quadrinhos poético-fantástico-filosóficos, por assim dizer, e temáticas de textos similares, né? Então, nós temos aqui um potencial que foi até o número 12, eu não sei se passou do 12, eu não me lembro mais, eu precisaria averiguar depois, né? Concessão de cartas, inclusive, e não continuou, não teve continuidade, porque o próprio Henrique Magalhães nos explicou que estava sendo um fanzine lido e apreciado apenas pelos autores, ou por uma gama de autores dessa linha de quadrinhos. Porque tudo que é experimental e pioneiro tem um pouco de dificuldade de ser aceito, porque é uma questão de hábito e de habituar-se a ler e compreender como é a estrutura. Quem gosta de quadrinho tradicional não gosta do quadrinho poético, e eu entendo por quê. Porque o quadrinho poético ele é conciso, ele é elíptico, em poucas páginas terminam as histórias ou as HQs, né? E a pessoa ela fica um pouco sem compreender o enredo, buscando um enredo tradicional, de começo, meio e fim. Essa não é a proposta. A nossa proposta do quadrinho poético é uma proposta de quadrinho que é um quadrinho similar ao que fosse o haikai para a literatura. O haikai ou a poesia para a literatura são literaturas, mas não são narrativas, não tem uma estrutura de contos, é diferente. E a estrutura dos quadrinhos poéticos também é diferente. Mas isso é para demarcar mesmo, historicamente, esses quadrinhos, esses fanzines, que tinham uma certa singularidade. Essa capa já está um pouco desmanchada, mas vejam que interessante, né? Vira um pôster a capa com essa filipeta como uma sobrecapa aqui no desenho do Edgar. Então, o Henrique, ele é um desenhista, um autor de quadrinhos. Ele criou a Maria, que é uma personagem bem interessante, procurem no site Marca de Fantasia, e ele é um excelente editor na linha de conhecimento de material pioneiro, material criativo, e também na área gráfica. Valeu muito ele ter desenvolvido o fanzine, ou o prozine, ou a revista independente Tili Tili, que virou Mandala, e também agradecemos, eu e os outros da linha também, ao Nuno Nisa, que não temos mais contato, mas por ter feito também o Voo da Águia e Traços e Tintas, que também colaborou, é um fanzine também que colaborou para essa estética de vanguarda de quadrinho nacional, né? Foi publicado em Portugal também, mas lá ele também não tinha muitos colaboradores, a maioria era de brasileiros. É um quadrinho poético, fantástico, filosófico. É isso, até o próximo Gazine.